todos, que o Espírito Santo de Deus possa visitar o teu coração nesta noite, trazendo ao teu coração uma convicção e uma certeza de que o Senhor tem o controle e o domínio sobre as nossas vidas. E que a paz que excede todo entendimento faça parte da tua vida, da tua caminhada, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 1, versículo 13. Colossenses 1, 13. Se você encontrar, coloque-se em pé, por favor. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus, preste atenção nisso, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus, e a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Amém, amados? Deixa eu só dizer para os irmãos algo sobre esse texto. É um alerta interessante, porque nos traz esperança, nos traz a convicção de que é nele todas as coisas, não há nada que possa ser dito de uma forma diferente. Nele, por ele, através dele são todas as coisas. Então, eu queria que você, nesta noite, você pudesse abrir o teu coração e permitir que o Espírito Santo do Senhor fale ao teu coração e à tua vida. Que você possa trazer ao teu coração uma confiança e uma esperança de que Ele é o Deus da tua vida, que Ele é o Senhor da tua vida. Feche os seus olhos e abre o teu coração. Maravilhoso e eterno Deus, em o nome do Senhor Jesus, nós queremos diante da tua presença orar a Ti neste momento, meu Deus, que o Senhor possa visitar cada coração que está aqui nesta noite, Senhor, tocando com graça, com poder, com amor, para que venha ser desperto, para compreender a Tua vontade soberana
sobre as nossas vidas, que nós possamos, meu Deus, permitir isso, abrir os nossos corações, para que a Tua palavra entre em nossos corações e nossas vidas, para sermos instruídos em toda a palavra viva e poderosamente eficaz. Nós oramos a Ti, nós entregamos em Tuas mãos e pedimos, meu Deus, que o Senhor venha a estar em nosso meio nesta noite, trazendo, Senhor, aos nossos corações uma convicção e uma certeza de que Tu és Deus e que não há outro Deus além de Ti. Nós oramos, recebe o nosso louvor, recebe as nossas orações diante do trono da Tua glória. E, meu Pai, fala conosco nesta noite, através da Tua palavra, através dos louvores, através da Tua palavra. Fale conosco, Senhor, toque os nossos corações e nossas vidas e nos restaure, nos renove para a honra e glória do Teu santo nome. Nós oramos e nós Te agradecemos. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Louve ao Senhor e entregue a tua vida nas mãos do Senhor Jesus. Permita que Ele receba da tua parte algo que provenha do Senhor para a tua vida e para o teu coração. Ele, Jesus Cristo, tem poder, todo poder nos céus e na terra, e Ele tem poder para salvar. Ele tem poder para transformar vidas e corações. Por isso, só basta nós o adorarmos, né? Que nós possamos adorar o nosso Deus e permitir que Ele receba esta adoração de um coração contrito e sincero. De um Deus que
Salmo de número 2 diz assim, a respeito de Jesus, uma profecia a respeito de Jesus Cristo. Pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua habitação. E sabe de uma coisa? Deus deu isso a Cristo Jesus, o nosso Senhor. Isso foi profetizado cerca de 500 anos aproximadamente antes do nascimento de Jesus. E ele foi dado a Cristo Jesus, as nações por herança e os confins da terra por habitação. Ninguém pode destruir a igreja do Senhor Jesus Cristo. Ninguém pode acabar, não tem como, viu, amados? Não tem como. Deus abriu esta porta, e quando diz uma porta, às vezes a gente pensa que é uma porta física, mas não é, uma porta espiritual, que Deus abriu e ninguém poderá fechá-la. Quando Jesus diz, eu sou a porta das ovelhas, significa que uma porta foi aberta para todos aqueles que crer nele, sejam restaurados, sejam liberados para honrar e engrandecer o nome do Senhor. Por isso, a palavra do Senhor diz que pede-me, eu darei as nações por herança. Nós vamos, neste momento, pedir as nações por herança. Amém? Vamos pedir a luz das nações que ilumine sobre a terra, que ilumine sobre o coração e a vida dos homens, sobre toda a vida daqueles que perecem. Aqueles que perecem, aqueles que estão caminhando para a sombra da morte, né, para um lugar tenebroso, que eles possam ver a luz de Cristo e receberem a salvação em Cristo Jesus. Luz das nações que ilumina o caminho dos homens. Só
palavra do Senhor diz assim: aquele que estiver feliz, cante louvores a Deus. Aquele que estiver triste, ore. E a alegria do Senhor será a nossa força. Mas uma coisa que nós podemos, enquanto nós estamos neste mundo, podemos fazer é descansar no Senhor, sempre sabendo, tendo a convicção e a certeza de que Ele toma as nossas vidas nas suas mãos, nossas causas. Não importa o que esteja acontecendo ao teu coração, descanse no Senhor. Entrega a tua vida, entrega a tua causa, entrega nas mãos dEle e descanse nele. Ele cuidará de ti. A palavra do Senhor diz que Ele cuida daqueles que são seus, aqueles que lhe pertencem. Portanto, neste louvor, nós estaremos trazendo as nossas ofertas e dízimos ao gasofilácio. Mas antes de qualquer coisa, nós estaremos aprendendo a descansar no Senhor. Pai Santo, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos, meu Deus, por cada dízimo, cada oferta que é colocado neste gasofilácio. Que o Senhor venha fazer próspera esta casa, Pai, de oração. Que o Senhor venha nos dar, Senhor, condições de ampliarmos este ministério, somente para isso, para levar a mensagem do Evangelho ao coração daqueles que estão cansados, que estão sobrecarregados, que possamos apresentar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Então, Pai amado, nos abençoa, Pai, abençoa cada centavo que for colocado aqui, e que esse recurso que será colocado nesse gasofilácio venha ser o suficiente para a manutenção da tua obra aqui em Bela Vista. Nós oramos e nós te agradecemos, e também agradecemos cada dizimista, cada ofertante que, por sua vez, meu Deus, tem o seu coração disponível para abençoar esta obra. Que o Senhor possa fazer próspera a sua casa, próspero, Senhor, a sua família também próspera, Pai. No nome do Senhor Jesus, nós oramos e nós te agradecemos. Vamos aprender a descansar no Senhor. Aleluia. Glória seja dada ao Senhor Jesus. Oh
Esse próximo cântico que se transforme numa oração em nossos lábios, que fala: Tu és a minha luz e a minha salvação. Começa assim: a Ti me renderei. Que essa música, esse louvor ao Senhor, seja uma oração em nossos lábios e em nossos corações. Vamos orar ao Senhor. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Glória seja dada ao teu nome santo e poderoso, Senhor. Abra o teu coração. Fale com Deus neste momento. Se você quiser orar, se você quiser cantar em oração, cante. Se quiser orar, ore ao Senhor. Santo é o nome do Senhor. Salvação, e a Ti
glória seja dada ao Senhor Jesus Cristo. Pode se assentar, amados. Eu só queria dizer uma coisa para vocês. Até neste momento, até este instante, nós falamos com Deus, nós glorificamos o seu nome, nós oramos a Deus, tanto em oração, falada como cantada. Só que agora é o momento de nós recebermos da parte de Deus a sua palavra, que é viva e que é poderosa. Amém? Prepare o teu coração, então, a tua vida, para você receber o que Deus tem para você. Boa noite, igreja. Boa noite, igreja. Graça e paz para os irmãos, amém? Eu fico muito feliz quando o que a gente canta tem a ver com aquilo que será ministrado, amém? Antes de Jesus se manifestar ao povo de Israel, na sua primeira vinda, como homem, para cumprir o papel ali de sacrifício e sacerdote, o Senhor usou lá o profeta Malaquias falando assim, lá no capítulo 3, não é sobre isso que eu vou pregar, não, mas é só para... É porque vem ao meu coração ali, falando assim, prepare o caminho do anjo, porque eles acreditavam na questão do anjo, o anjo do Senhor. Mas lá no versículo fala assim, mas quando ele vier, quem suportará a sua vinda? Porque ele vai se assentar como ourives para poder purificar os descendentes de Levi. Ele estava falando para os sacerdotes que nós somos esses sacerdotes hoje. Nação santa, povo adquirido por Deus, amém? E eu gostaria de falar, meu amado, justamente da volta do Senhor Jesus. Continuar a última pregação que eu preguei aqui, não sei se os irmãos lembram. Exatamente, se fevereiro tivesse 30 dias, seria um mês, porque hoje é dia 12. Foi no dia 12 de fevereiro que eu falei sobre o começo, os sinais da vinda de Cristo. E eu falei, não sei se os irmãos lembram, sobre os cavaleiros do Apocalipse. E eu quero continuar essa mensagem, porque é muito pertinente o que nós temos falado aqui na igreja. Eu te convido a ficar em pé e abrir comigo a sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 24. Hoje eu não errei, aquele dia eu tinha falado 23. Mateus, capítulo 24. Eu não sei se os irmãos lembram, no dia 12 de fevereiro, eu usei como introdução Mateus, capítulo 24, do 5 ao 8, e fiz um paralelo com os 4 cavaleiros do Apocalipse, que são os 4 primeiros selos que Jesus abre, já abriu, viu, meu amado? Já foi aberto. E nós falamos, então, nós lemos Mateus 24, do 5 ao 8. Hoje eu vou ler 24, do 9 ao 11. É a continuação, tá? Diz assim a palavra do Senhor. Mateus, capítulo 24, do 9 ao 11. Então sereis atribulados e vos matarão. Jesus está falando para os discípulos dele, viu, meu amado? Então, ele fala assim, então, depois que aconteceu o que eu falei aqui do versículo, na nossa Bíblia, do 5 ao 8, que é um paralelo com o que está lá, os 4 cavaleiros do Apocalipse, que eu vou falar um pouquinho, resumidamente, para a gente dar continuidade. Então, versículo 9, sereis atribulado, e vos matarão, e sereis odiado de todas as nações, por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Feche os teus olhos, curva a sua cabeça. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra. E como isso faz o nosso coração tremer, Pai, diante de Ti. Porque a Tua verdade, Senhor, ela quebra, Pai, todas as fortalezas nossas mentais, que nos induzem ao erro diante de Ti e daquilo que o Senhor quer para a nossa vida.
Por isso, Senhor, nós não queremos nos esconder diante, Senhor, da mentira que às vezes nós construímos em nossas mentes e que governam as nossas emoções. Nós queremos nessa noite ser libertos, Pai. Nós queremos nessa noite, Senhor, ser conduzido à obediência em Cristo, como diz Paulo em sua palavra. Então eu te peço, Senhor, que teu Espírito Santo venha ministrar a tua igreja. Que não seja eu, Pai, porque sequer eu sou digno de estar aqui, mas pela graça de Cristo eu posso estar, porque assim o Senhor quis. Então, Senhor, que não seja eu a falar, mas o teu Espírito Santo. E uma vez ministrada essa palavra, Pai, ela venha produzir aquilo para o qual ela vai ser liberada. Que possa haver, Senhor, transformação de mente, que possa haver cura, Senhor, que possa haver salvação nessa noite, para que o teu nome seja glorificado. E não a nós, Pai, mas ao teu nome dai glória. É o que nós te pedimos, Pai. Em o nome de Cristo Jesus, fala conosco nessa noite, Pai, para a glória do teu nome. Amém e amém. Podeis assentar, meu amado? Eu não sei se os irmãos lembram do que foi falado, do que nós falamos naquela vez. Eu li Mateus capítulo 24, do 5 a 8, e fiz um paralelo com Apocalipse capítulo 6, do 1 a 8. E lá eu falei que no capítulo 5 nós temos ali João vendo o selo sendo aberto. No capítulo 6 de Apocalipse, Jesus, meu amado, é Jesus que abre o selo. Aí sai o primeiro cavalo branco, o cavaleiro, ele tinha o quê? Um arco na mão, saiu para vencer, para conquistar e para vencer. E eu expliquei que o cavalo branco, que na Bíblia o cavalo ele é o símbolo da capacidade humana, da intelectualidade humana. E que através disso, aquele cavaleiro, né, foi liberado para poder liberar o engano. Aí você fala assim, mas foi Deus que liberou? Bem, se a gente lê a Bíblia, a gente entende que Deus é soberano sobre tudo. Se Ele permitiu, então, de certa forma, a gente pode falar que foi Ele que liberou. Porque lá no capítulo 6 fala assim, que quando quebra o selo, o primeiro ser vivente fala assim, vem! Aí vem o cavalo branco. E eu expliquei resumidamente que é o engano, né? Que ele trazia ali um arco, né? Que na Bíblia o arco é o símbolo da isca, né? De preparar uma armadilha para a presa, no sentido de usar a língua. Eu expliquei isso. Depois nós vimos também que foi liberado, né? O cavaleiro do cavalo vermelho. E ele era o quê? Aquele que espalha a intriga entre os homens e provoca guerras, né? E provoca ali que o homem, né? Ele matasse uns aos outros, né? Principalmente pela guerra. E eu falei também, né, que o cavaleiro preto, isso está escrito lá na Bíblia, ele foi liberado e ele tinha na mão uma balança, não sei se os irmãos lembram. E quando ele foi liberado, começou a haver um tumulto no que diz respeito à balança da economia. E que ele liberou que há fome no mundo, mas não no sentido de escassez, de falta de comida, mas no sentido de ser cara. E é claro que, se faltar comida e começar a reduzir o número de produção, aí a comida sobe, né, o valor sobe por escassez. Então, não é tanto fome por não ter o que comer, é às vezes fome por não ter dinheiro para comprar. E eu falei que lá fala, né, falando sobre o cavalo preto, né, no Apocalipse capítulo 6, versículo 5 ao 6, diz o seguinte, que nessa época, um quilo de farinha seria o quê? Custaria 1 denário. E 1 denário custava o quê? O salário de um dia de uma pessoa, ou seja, um preço absurdo, né? E 1,5 quilo de cevada, que era a comida dos mais pobres, né? Biblicamente falando, isso é cultura, é história, custaria também 1 denário. Ou seja, independente se fosse rico ou independente se fosse pobre, todos seriam afetados por aquela escassez, amém? Os irmãos lembram disso. Depois eu falei que foi liberado o cavalo amarelo, e ele tinha algo que os outros não tinham, ele trazia consigo os 3. Então, além de trazer, né, o transtorno, né, que ele traria em si, né, ele também causaria pavor e medo, porque ele trazia consigo a guerra, né, a espada, ele traria junto com ele a fome. Aí a Bíblia diz assim que atrás dele tinha o inferno, no sentido de morte, que haveria uma mortandade por causa disso, e que também ele liberaria as feras da terra para poder matar os homens. E as feras ali eu expliquei, não sei se os irmãos lembram, que é o aumento da violência humana. Num é o poder bélico, é a guerra, no outro é a violência individual, um contra os outros. Os irmãos lembram disso?
Aí você fala assim, eu não lembro, irmão. Então você pode ir lá na página da igreja, procurar o vídeo do dia 12 de fevereiro e assistir o vídeo, tá? Porque hoje eu quero falar de Apocalipse, capítulo 6, versículo 9 a 11. Se você puder abrir comigo para acompanhar. Eu li, meu irmão, preste muita atenção. Eu li em Mateus, capítulo 24, do 9 a 11, que diz o seguinte: então sereis atribulados e vos matarão. Depois que aqueles 4 cavaleiros e os 4 primeiros selos foram rompidos, rompido então o 5º selo. E tudo aquilo que acontecia na terra muda de cenário. João estava vendo o que estava acontecendo na terra, ele começa a ver o que estava acontecendo no céu. E diz assim, Apocalipse, capítulo 6, versículo 9 a 11. Quando ele abriu, Jesus continua abrindo, o 5º selo, aqui não fala que um ser vivente viu. Aqui não fala que a palavra estava revelando. Aqui João fala assim, eu vi. Ele fala assim, vi debaixo do altar, preste muita atenção, as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Ou seja, até quando, Senhor, o Senhor vai tolerar que aqueles que servem ao Senhor serão mortos sem que o Senhor faça justiça? Versículo 11. Então cada um deles foi dado uma vestidura branca e lhes disseram que repousassem ainda por um tempo. Por quê? Até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos como igualmente eles foram. Mortos como? Porque, aí vai lá no versículo 9, tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Amém? Então, meu amado, o que a Bíblia revela para nós é um processo que está acontecendo com o mundo que nós já estamos vivendo, eu não tenho dúvida. Se você se coloca diante da televisão, você vê claramente os cavalinhos cavalgando. Guerra, rumores de guerra, fome, peste. Nesse exato momento que nós estamos te falando, meu amado, não está aparecendo na televisão, mas por trabalhar com missões, a gente acaba recebendo notícia que às vezes não aparece no jornal. Na Coreia do Norte, as pessoas estão morrendo de fome. Morrendo de fome. Estão sendo feito campanha para levar comida lá, mas não é cesta básica, não. É containers de comida, porque eles estão morrendo de fome. Então, a gente vê que os cavaleiros estão aí. Você fala assim, irmão, mas a gente não tinha que ser arrebatado? Não, você vai entender que há um processo, até o limite em que Deus vai permitir que a igreja suporte para ele vir arrebatar a igreja, porque aí vai começar, nós vamos passar um período da tribulação, porque depois vai começar a grande tribulação. Em nenhum lugar da Bíblia fala que nós seremos isentos de passar pela tribulação. A Bíblia nos garante que nós não vamos passar pela grande tribulação, porque a grande tribulação é o juízo de Deus sobre o mundo. Amém? A grande tribulação é só para Deus dar mais uma vez a oportunidade que as pessoas se convertam e aceitem a salvação. Aí você fala assim, mas nós vamos fazer parte disso? Sim, é o que a Bíblia fala aí. O 5º selo, meu amado, foi rompido, como eu falei, e a palavra é muito clara, preste muita atenção. O que João viu debaixo do altar? Ele viu o quê? Almas, diz aí, versículo 9, as almas daqueles que foram mortos por 2 motivos. Eu gostaria que você prestasse atenção muito nesses 2 motivos, porque são esses 2 motivos que lhe vão garantir, meu amado, a entrada na eternidade. Diz assim, e eles foram mortos por quê? Por causa da palavra de Deus. E o que significa esse texto? No original, meu amado, no original, se você fosse ler, eu vou ler do jeito que eu anotei para você entender. Significa crer na palavra, pregar a palavra, discursar sobre a palavra, ensinar o evangelho. Ou seja, está falando que essas pessoas, essas almas que João viu debaixo do altar, elas foram mortas primeiro, porque elas insistiram em pregar a verdade do evangelho, de ensinar o que a Bíblia ensina.
E o segundo motivo que eles foram mortos, por causa dos testemunhos que sustentavam. E apesar de tudo aquilo que estava acontecendo no mundo e que está acontecendo no mundo, eles sustentaram a fidelidade a Deus. Então eles foram mortos por quê? Porque eles não voltaram atrás, não se adequaram ao mundo, não rebaixaram a palavra de Deus à cultura, não usaram da mentira ou de ler a Bíblia de uma maneira que desse um contexto que suavizasse a palavra para ele. Os irmãos estão entendendo? Eles mantiveram firme. E a outra parte, por causa do testemunho, significa fidelidade à palavra. Testemunho fiel que confirma a veracidade da palavra. Eles foram mortos, primeiro, porque eles reconheciam que a Bíblia é a palavra de Deus, resumidamente falando. E segundo, não voltaram atrás. Independente da circunstância, eles falam assim, a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. Ela não contém, ela não se adequa ao mundo. Meu amado, a Bíblia não se adequa a cultura nenhuma. A Bíblia não pode ser rebaixada ao pensamento humano. Ou ela leva o pensamento humano cativo à altura do nível de Cristo, da personalidade de Cristo, ou aqueles que não sobem com ela vão permanecer nesse mundo caído e condenado à grande tribulação. E o que mais João viu? Viu que eles estavam vestidos o quê? De branco. Na Bíblia, meu amado, a vestimenta branca, eu não sei se você sabe, todo sacerdote, quando ia entrar para poder fazer o sacrifício do holocausto, seja lá qual sacrifício fosse, a primeira roupa que ele tinha era um calção, que ele punha por baixo, e por baixo, por cima desse calção e por baixo, ele colocava tipo um camisolão branco. Por quê? Porque na Bíblia, retidão, integridade. Você lembra de Jó? Quem que foi deu o testemunho? O maior testemunho que tem na Bíblia de alguém é sobre quem? Jó. E quem que deu? Deus. O que ele fala de Jó? Ele era um homem íntegro, reto, que se desviava do mal. Então, qual que é o caráter que Deus espera de nós? Que nós sejamos quê? Íntegros, retos e que nos desviemos do mal. Porque isso agrada a Ele. E quando fala aqui que eles estavam vestidos de brancos, significa que realmente eles estavam o quê? Eles foram dignos, né, de receber essa vestidura, porque eles mantiveram a retidão, a santidade, apesar de toda a perseguição. O problema é que muitas pessoas, meu amado, por causa de qualquer coisinha, eles já abrem mão da fidelidade a Deus. E quando eu falo de fidelidade, eu não estou falando de amor. Não, peraí, irmão, você está ficando louco. Quando eu falo de fidelidade, eu não estou falando de amor, porque tem muita gente que fala que ama a esposa, mas trai. Os irmãos estão entendendo que não tem nada a ver? Porque o amor... Aí você fala assim, mas irmão, mas o amor se expressa pela fidelidade? Sim, mas tem muita gente que só ama da boca para fora. Os irmãos estão entendendo? Então, falar que ama a Deus, meu amado, é muito fácil. Eu quero ver na hora que você tiver que provar que realmente o ama por sua fidelidade, por sua retidão, por seu caráter, que seja íntegro. Aí você fala assim, irmão, você está querendo que eu seja perfeito? Não. Deixa eu dizer. A gente prova o nosso amor para Deus, meu amado, não é no falar. O que prova que a gente ama a Deus é como a gente age de acordo com os princípios dele. Não adianta você falar que ama alguém, principalmente Deus, se na hora que você precisa provar sua fidelidade para Ele, você faz negócio, né? Você negocia, né? Os princípios dele para poder se dar bem no mundo, para poder ser aceito pelo mundo. Os irmãos estão entendendo? Então, a retidão deles aqui, meu amado, o branco que eles vestiram, o que fez com eles? Na terra, eles foram o quê? Condenados, foram mortos. Essas pessoas que João viu, essas almas, foram mortos porque foram fiéis. E no mundo eles foram condenados, mas lá no céu, meu amado, eles foram absolvidos, justificados e salvos. O mundo pode nos condenar, o mundo pode falar que nós estamos errados, mas lá no céu você é mantido absolvido, justificado e salvo. Interessante. Jesus falou assim, olha, eu vou falar para vocês quem vocês têm que temer. Não sei se os irmãos lembram dessa parábola. Vocês têm que temer aquele que não só mata o corpo, como também destrói a alma. O que ele estava falando? Os homens podem até matar o seu corpo, que aconteceu com essas pessoas, porque não negaram a fidelidade a Deus. Mas eles não mataram a alma daquelas pessoas
na hora que eles morreram aqui, eles se tornaram o quê? Totalmente justificados diante de Deus, a ponto de vestirem branco diante de Deus. Lá em Lucas, meu amado, capítulo 12, versículo 4 ao 5, né? Jesus fala de confessar a Deus diante dos homens. É interessante que essa palavra tem poder por causa o porquê disso. Deus não poupou eles, mas Deus deu para eles, deu a eles o poder de o quê? Sustentarem a fidelidade e o testemunho diante dos homens a ponto de morrer. O altar, meu amado, que João viu ali, ele é o símbolo. Aonde que ele está simbolizado na Bíblia? No altar do holocausto. O altar do holocausto. O que acontecia no altar do holocausto? Ali era morto um animal que tinha que ser limpo, perfeito, para poder ser aceito por Deus. Só que o sangue daquele animal era jogado na base do altar. E quando o João fala assim que aqueles que ele viu estavam ali na base do altar, significa que o sangue deles foram derramados por eles serem o quê? Retos e justos diante de Deus. Lembra que eu vou voltar para você entender o raciocínio. O que era morto e colocado em cima do altar? Um cordeiro que era o quê? Sem defeito. Representando o quê? Que era aceitável diante de Deus por não ter defeito. Aí você fala assim, mas eu tenho feito. Mas está falando da justificação de Cristo, amém? Eles foram mortos porque eles sustentaram a justiça de Cristo que eles receberam, amém? E por isso o sangue deles foram derramados no altar, foram martirizados. Esse é o símbolo do altar. No fim dos tempos, meu amado, o que nós vamos viver nesse tempo, e o pastor já tem falado isso, nós temos já falado, eu gostaria que você prestasse muita atenção, porque para a gente poder dar continuidade, você tem que entender o que eu vou falar agora. O mundo te odeia. Ele não te odeia por aquilo que você é, ele te odeia por aquilo que você representa. Se você é um cristão fiel, ele não te odeia porque você é um cristão fiel, odeia aquele a quem você representa, amém? E quem que fala isso? É interessante que você vai ver todo esse contexto, né? E Jesus fala lá no texto que nós abrimos, né? Ele fala, né, que ele fala no versículo lá, né? No versículo 9, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Ele não está falando que é por causa do que você fez, mas ele está falando por causa daquilo que você representa. E lá em João capítulo 15, eu não vou ler todo não, meu amado. Do versículo, eu vou ler só algumas partes, mas do versículo, você lê na sua casa. João 15, do 18 ao 25, Jesus vai falar as seguintes frases. Se o mundo vos odeia, me odiou a mim. Aí ele continua falando, se vocês fossem do mundo, o mundo vos amaria. Mas vocês não são do mundo. Meu amado, ponha isso na sua consciência. Nós estamos aqui de passagem. Um dos textos mais lindos que tem na Bíblia, eu acho lindo, é que está lá em Hebreus que fala assim, que eles sabiam que esse mundo não era a terra deles e esperavam o quê? Uma terra melhor. Uma terra que Deus preparou para eles. Se você não tem esse sentimento, meu amado, eu preciso que você busque, Senhor, não me deixe eu apegar a esse mundo. E quando eu falo apegar, não estou falando para você chegar lá e vender sua casa, não, se você quiser fazer isso também é uma questão pessoal sua, mas estou falando de você não ter isso como algo que te prende aqui nessa terra, meu amado. Enquanto você estiver aqui, você vai ter dor e sofrimento. Quem garante isso? A Bíblia. E a tendência daqui para frente, para quem for cristão de verdade, verdadeiro, é piorar. Aí, né, pastor, alguém pode falar assim, uma pregação dessa eu não volto mais nessa igreja, porque... Mas, meu amado, você quer uma verdade que te machuque ou uma mentira que te acaricia? Você quer uma verdade que te leve para o céu ou você quer uma mentira que te arraste para o inferno? Olha que Jesus falou, ou você teme aquele que pode impedir você de ir para o inferno, e até por temor você pode obedecê-lo, ou você vai aceitar o que o mundo te oferece e vai concorrer com o mesmo castigo, juízo que eles vão receber. Que não foi preparado para nós, meu amado. Para quem não sabe, o inferno não foi preparado. O lago de fogo e enxofre não foi preparado para nós, seres humanos. A Bíblia fala que foi preparado para Satanás e os seus anjos por causa da rebelião que eles fizeram contra Deus.
O porquê Deus vai deixar até um final é uma questão de Deus, soberania dele. É soberania dele. Tem explicações bíblicas, mas hoje não é pregação. E Jesus continua lá em João, ele fala assim, porque não conheceram, se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Se guardaram as minhas palavras, também guardarão a vossa. Tudo, porém, vos farão por causa do meu nome, porque não conheceram aquele que me enviou. O mundo te odeia, meu amado. O mundo odeia a igreja. E quando eu falo igreja, não vou estar falando da igreja batista. Estou falando da igreja fiel, verdadeira. Aquela que teme a Deus e será arrebatada. Independente da placa da porta. Porque pode ter gente dentro da igreja denominacional que vai ficar. Então, é aquela que vai ser arrebatada. O que o mundo odeia é o que nós representamos. É quem nós estamos representando aqui na terra. Aí você fala assim, por quê? Jesus fala lá naquele mesmo texto assim, se eu não viesse e não tivesse falado que eles tinham pecado, eles me amariam. Mas como eu falei que eles têm pecado, eles me odeiam. Da mesma forma, quando nós pregamos aqui que tal atitude é pecado, meu amado, ele nos odeia. Quando a gente fala que mentira é pecado, que adultério é pecado, que fornicação é pecado, que embriaguez é pecado, e vai por aí afora, acrescente na fornicação qualquer tipo de pecado sexual, e acrescente também adultério e prostituição, vai por aí afora. Quando a gente coloca isso, meu amado, para eles nos odeiam. E Jesus fala o porquê? Porque se ele não viesse e tivesse falado que essas atitudes eram pecado, essas pessoas não saberiam que era pecado. E por não saber que era pecado, continuariam condenadas ao inferno. Mas quando ele veio e falou que era pecado e deu a opção da salvação, eles não têm desculpa. Se eles estão indo para o inferno é porque querem. Os irmãos entenderam? Meu amado, eu quero falar algo para você, só para a gente continuar, que a gente vai entrar numa parte que bem dinâmica. Eu não estou falando aqui que nós somos perfeitos. Eu não estou falando aqui que ninguém aqui dentro é perfeito. Eu estou falando que todos nós aqui temos consciência de que por sermos pecadores, nós precisamos de um Salvador. Amém? É isso que eu estou falando. Até lá, meu amado, uns vão estar um pouquinho melhor do que eu vou estar melhor do que um pouquinho dos outros, mas todos nós temos um desejo, sermos salvos e irmos para a eternidade. Porque nós temos essa consciência de que o pecado vai nos levar para o inferno. Mas voltando, meu amado, para lá, Mateus capítulo 24, eu vou falar as características do quinto selo. Os irmãos entenderam, né? Abriu o primeiro selo, cavalo branco, abriu o segundo selo, o cavalo vermelho, abriu o terceiro selo, o cavalo preto, abriu o quarto selo, o cavalo amarelo, que trazia consigo todos os outros com ele. Aí abriu o quinto selo. O quinto selo é para a igreja. O quinto selo não está falando do mundo, está falando da igreja. Quem foi que João viu lá em Apocalipse, no texto que nós lemos? As almas daqueles que não negaram a fidelidade e o testemunho a Deus. Amém? E agora voltando lá, meu amado, para Mateus capítulo 24, no versículo 9, Jesus vai falar algumas características. A primeira característica que ele fala, que os povos, as nações, a palavra nações ali, meu amado, significa povos. Então, pode ser povos dentro do Brasil e não necessariamente brasileiro nativo, amém? São povos, etnias. Então, ele está falando assim que grupos odiariam os cristãos. Aí ele fala assim, olha, odiariam os cristãos por causa do nome de Cristo. Versículo 9. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. A primeira característica desse tempo da igreja é ser odiado pelo mundo, pelos povos. Aí eu te pergunto, isso está acontecendo hoje ou não? Julgue você. Eu falo para você, por experiência, trabalhei algum tempo com a Missão Portas Abertas, já está acontecendo e a tendência é aumentar. Nos países de uma forma mais severa, mas em outros menos severa. O Brasil é de uma maneira intelectual. Eles nos odeiam, mas aqui como ainda nós temos um princípio, né, de respeitar os direitos dos outros, eles ainda não partiram para o mal pior. Mas eles já estão tentando calar a igreja, impedir as pregações, para que a gente não fale que pecado é pecado. Então eles nos odeiam. Amém? Aí Jesus continua falando que as pessoas, no versículo 10, a parte A, ele fala assim, nesse tempo muitos vão de escandalizar.
É interessante que a palavra escandalizar, meu amado, muitas pessoas não entendem o significado. Porque quando fala escândalo, a gente lembra de alguma coisa que provoca assim nossa, que coisa absurda. Só que a palavra escandalizar aí, meu amado, significa abandonar a fé. A palavra no original, que foi traduzido por escandalizar, significa abandonar a fé. Primeiro significado. Segundo, preste muita atenção. Então você lê dentro do contexto e você fala assim, aonde que eu me encaixo? E tomara que você não encaixe em nenhum. Primeiro, abandonar a fé. Segundo, ser seduzido ao pecado. Fazer uma pessoa começar a desconfiar. Esse é o sentido da palavra. Olha como que é rico, né, a Bíblia. Uma palavra, o significado. Vou repetir. Abandonar a fé, ser seduzido ao pecado, fazer uma pessoa começar a desconfiar e abandonar alguém, Cristo, em quem deveria confiar e obedecer. Então, quando ele fala assim, que nesse tempo muitos vão escandalizar, ele vai estar falando que alguns vão ser seduzidos pelo pecado, alguns vão simplesmente abandonar a fé, e alguns vão começar a desconfiar se Jesus é Jesus. E por causa disso vai abandoná-lo, porque não o reconhece mais como Salvador. Essa é a parte A. Na parte B, Jesus fala, aí por causa desse escandalizar, vai ter consequência. Na parte B, o que ele fala ali? E por causa disso, de se escandalizar, vão começar a trair e odiar uns aos outros. Além de abandonar a fé, muitos vão trair. A palavra ali no original, eu gosto de falar do original, meu amado, porque é muito mais rico do que o nosso português. Embora que o português também, você pode pegar o dicionário e ver. Mas trair ali significa entregar nas mãos de outro. Entregar alguém à custódia para ser julgado, condenado, punido, açoitado, atormentado, entregue à morte. O trair ali significa que primeiro eles vão escandalizar, depois, quando houver aí um certo domínio, né, autoritário, eles não só vão abandonar a fé, como vai falar assim, tem um grupinho de gente adorando ali, vai lá. E não se assuste não, na hora que a gente chegar na outra parte vai ficar pior ainda, tá? Aí ele fala assim, além disso de trair, vai odiar. Odiar significa detestar. E sabe qual é o outro significado para odiar ali no original? É perseguir com ódio. Perseguir com ódio. Então, primeiro, as pessoas abandonam a fé, elas começam a ser seduzidas pelo pecado, alguns vão deixar de confiar na pessoa que tem que confiar por causa de tudo isso, e vai começar o quê? A entregar as pessoas para... tipo assim, vou dar um exemplo para você entender como que isso já acontece no Brasil. Eu chego para um vizinho meu, toma cuidado com as palavras, né? Eu chego para um vizinho meu e falo para ele assim, isso está acontecendo no Brasil, viu, meu amado? A sua vida é errada, você precisa aceitar Jesus para que ele transforme a sua vida. E ele se sente ofendido e vai na justiça e me processa, falando que eu estou falando da dignidade dele. Ele não entende que uma exortação amorosa vale mais do que um amor mentiroso. Ele não entende que eu estou falando para ele que o que ele está fazendo está destruindo a vida dele e que nós queremos que ele seja restaurado. Os irmãos estão entendendo? Aí você fala assim, isso está acontecendo no Brasil? Já está, meu irmão. Já está. Pastores sendo processados por causa de pregações feitas no púlpito, ou porque escreveu alguma coisa na rede social. E Jesus continua falando, só que agora eu quero falar, meu amado, esse texto de Mateus, ele tem um paralelo em Lucas e Marcos. Eu vou pegar agora, eu vou dar um pulinho lá em Marcos para você entender, porque está no mesmo contexto e o mesmo discurso, tá? Então, quem vai te odiar e vai te perseguir? Aí você fala assim, vai ser as autoridades? Então vamos ler Marcos, capítulo 13. Quem serão esses traidores que vão te odiar? Marcos capítulo 13, versículo 12. Um irmão entregará à morte outro irmão. O pai ao filho. O filho haverá que se levantarão contra os seus progenitores e os matarão. O mundo, meu amado, quando chega na sua casa, ele vai partir a sua família e vai fazer com os de dentro da sua casa passem a te odiar. Pelo amor de Deus, que o Espírito Santo te esclareça isso. Ali está falando, meu amado, que nós vamos chegar num ponto tão terrível de engano de ensinamento, que algumas pessoas vão começar a odiar as outras, porque elas vão ter uns princípios, você fala assim, esse princípio seu não é bíblico. Aí eu pergunto para você, isso já acontece? Já. Famílias divididas, porque umas
se mantêm fiéis aos princípios bíblicos. Outros falam, não, o evangelho não é bem assim não. Você precisa se adequar. O mundo mudou. A cultura agora é outra. E você vai ter que escolher, meu amado, preste muita atenção, eu não estou brincando aqui de brigar. Se você vai continuar a amar o seu filho, quando ele falar que a sua fé não é verdadeira. Se você, filho que está aqui, vai permanecer fiel a Deus, quando os seus pais falarem que você é uma louca ou um louco de estar indo para a igreja. Vocês estão entendendo o que Jesus está falando aqui? Eu vou ler o versículo de novo. Marcos capítulo 13, versículo 12. Um irmão entregará. Aqui não é irmão de igreja, não. Aqui está falando de sanguíneo, tá? Aí você imagina, se o sanguíneo faz isso, imagina os outros, né? Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. E os filhos haverá que se levantarão contra os seus progenitores e os matarão. Eu espero que eu não veja isso acontecer no mundo, embora já aconteça, mas não por causa de perseguição, embora já aconteça nos mundos fechados, nos mundos onde algumas religiões dominam e não deixam que o cristianismo entre. Acontece. Lucas capítulo 21, versículo 16. Esse é mais claro ainda. E sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e até matarão alguns dentre vós. Nem todo mundo vai sofrer a mesma coisa. Até alguns serão mortos. Eu estou falando de Apocalipse, meu amado. Eu estou falando daquelas pessoas que João viu mortas. O porquê que elas foram mortas. Amém? O que João viu lá. O primeiro motivo para todo esse ódio, meu amado, de perseguição, né? É que muitas pessoas não prestam atenção o caminho que o mundo está tomando. É por causa do cavalo branco. Mateus capítulo 24, 11. Lembra que nós lemos o 9 aí e dissecamos aí até o 10. Agora olha o 11. O que é o motivo de tudo isso? Mateus capítulo 24, versículo 11. Diz assim, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos por causa de ensinos errados. Profetas, meu amado, é aqueles que falam em nome de Deus para o mundo, tá? Para a humanidade. Na Bíblia, falando de uma maneira assim, para você entender, profeta é todo aquele que tem uma mensagem de Deus para um homem, tá bom? Então, fala assim que se levantarão muitos falsos profetas. Tudo isso que vai acontecer no versículo 9 e 10, meu amado, é por causa de um ensinamento, de um engano. De um engano. Vocês entendem como que a gente precisa, meu amado, defender a nossa fé no que diz respeito? Meu amado, em nome de Jesus, se você não consegue entender ainda a Bíblia, busque sabedoria para entender. Por quê? Para que você não seja enganado. É uma pregação dura? É uma pregação dura. Tem pessoas que esse tipo de pregação incomoda. Porque eles não aceitam que isso é verdade, que quem está falando isso é Jesus. Não é eu. Eu estou lendo, ou eu falei que o irmão Anderson falou alguma coisa. Eu só estou lendo as palavras que saíram da boca de quem? De Cristo Jesus. Nem foi de Pedro, nem foi de Paulo, nem foi de Isaías. De Cristo Jesus. E ele continua falando aqui. No Mateus 24, né, nós lemos aí, né? Levanta-se muitos falsos, né, profetas enganarão a muitos. O segundo motivo, meu amado, para que esse ódio, né, aconteça, está no versículo 12. Diz assim, preste muita atenção. O primeiro é porque levantarão falsos profetas que vão ensinar coisa errada. O segundo, e por se multiplicar a iniquidade. O que a palavra iniquidade significa, meu amado? A palavra iniquidade, ela pode ser traduzida assim, pelo desprezo pela palavra. Quando o homem despreza a palavra, meu amado, ele passa a ser iníquo. Ele passa a praticar iniquidade. O que é iniquidade? É quando a pessoa sabe o que tem que ser feito e não pratica. Na Bíblia, a palavra iniquidade significa aqueles que conheceram os princípios bíblicos, mas escolheram não cumprir. Então, ele fala assim, que quando essa iniquidade, quando as pessoas começarem a praticar essa iniquidade, ou seja, a desprezar a palavra de Deus, vai causar o quê? O esfriamento do amor. O amor se esfriará de quase todos. O que aquela palavra amor ali fala? Não é o ato de amar como Cristo nos amou, mas está falando da afeição humana. Ou seja, as pessoas vão perder a afeição pela outra. Eu vou te dar um exemplo aqui, assim, clássico que está acontecendo. Os filhos que não respeitam mais os pais. Isso aí é uma demonstração de iniquidade no coração dos filhos, porque eles desprezam a palavra que diz, honra teu pai e tua mãe.
que é o primeiro mandamento com promessa, para que a tua vida se prolongue sobre a terra. Por isso que tem tantos jovens morrendo no mundo hoje, porque eles desprezam a palavra e preferem a iniquidade. Vocês entenderam o que é afeição, o amor que está falando ali? Não está falando do amor, eu preciso amar, não é como eu amo a minha esposa, mas é a afeição muda, simplesmente de respeitar o outro. Só que ali, o contexto ali está falando que como ele despreza os princípios bíblicos, eles aumentam a iniquidade, o amor se esfria de quase todos. É por isso que o ódio vai aumentar aos cristãos, porque as pessoas já não vão respeitar o outro por aquilo que ele é. Então eles vão nos odiar, não só por isso, mas também porque já não tem mais amor, já não tem mais afeição. Os irmãos estão entendendo o raciocínio? Amém? Está ficando claro, meu amado? Eu estou até de permissão. Se não estiver claro, você levanta a mão e pergunta, irmão, não entendi. Ou me procura a mim ou o pastor no final do culto. O que não pode, meu amado, é você não acreditar no que a palavra está falando, porque Jesus está voltando. Nós cantamos, meu amado. Jesus está voltando, a igreja vai ser arrebatada. Eu não estou falando isso para você ficar com medo, eu estou falando isso para você ter temor no coração e buscar a Deus, que são duas coisas distintas. São duas coisas distintas. Você não precisa ter medo de Deus, mas você precisa temê-lo para ter nele, em Cristo Jesus, a salvação. Porque o temor nos faz respeitar, obedecer, ser fiel. Amém? E então, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará. Esse é o primeiro, né? Por desprezar a palavra. Haverá também uma perseguição institucionalizada. Você sabe o que é uma perseguição institucionalizada? Vão ser criados, por favor, entenda o que eu estou falando, viu, meu amado? Você precisa entender. Serão criados órgãos especificamente para perseguir cristãos. Aí você fala assim, onde existe isso? Vou te dar um exemplo simples. China. Aí você fala assim, na China pode abrir igreja? Pode. Sabe, mas sabe como que é a igreja lá? Ela tem que ser registrada. Não no sentido nosso aqui, como a gente fez, né? De ser reconhecida, registrada e concedida num órgão público, onde eles determinam o que deve ser ou não pregado ou ensinado na igreja. Aí eu falo para você, isso é igreja? Não. Por quê? Porque alguns conceitos na Bíblia vai totalmente contra o que eles pedem para ensinar. Um exemplo, lá o sistema é adorado como Deus. E Deus fala o quê? Não se coloca nada acima de Deus. Nada, meu amado. Nada acima de Deus. Aí, o que é uma perseguição institucionalizada? Aí você vai entender agora, Marcos capítulo 13, versículo 9. Diz assim, Marcos 13, 9. Estai-vos de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais, órgão público da época, tá? Às sinagogas, que era um tribunal que funcionava dentro da religião judaica, tá? Os tribunais eram romanos, tá? E as sinagogas funcionavam também como um tribunal religioso, tá? Sereis açoitados, ou seja, aqueles órgãos institucionalizados vão te castigar, açoitado, e vos farão comparecer à presença de governadores e reis. Por minha causa, Jesus fala assim, por causa de mim é que vai acontecer isso. Aí ele fala o motivo que ele permitiu isso. Para lhe servir de testemunho, que a maneira que eles estão governando estão contrários à palavra de Deus. Porque na hora que você... E Jesus ainda fala, e quando chegar lá, você não se preocupe que falar não, porque o Espírito Santo vai falar através da sua boca. Depois você continua lendo o texto, aí vai falar sobre isso. Ele está falando assim, que nós seremos levados diante dos tribunais. Aí eu te pergunto, se hoje você estivesse sendo processado, arriscado de perder sua casa, seu carro, perder dinheiro, e você chegasse diante de um tribunal, você mentiria para manter o seu bem? Ou você falaria, não, eu mantenho o que eu falei porque é Bíblia, é a palavra de Deus? Aqui está falando de açoites. Vai chegar ao ponto de açoite, mas hoje já tem de alguém chegar de processar por ser cristão e por aquilo que você fala. Pelo amor de Deus, meu amado. Pedro fala assim, se alguém tiver que sofrer por causa de Cristo, que não sofra como bandido, né, por alguém que faz coisa errada, por alguém que ofendeu o outro e merece o castigo. Pedro fala isso na epístola dele. Mas, se por causa de Cristo vocês sofrerem, se sintam felizes por ser digno de sofrer no nome dele. Pedro fala isso. Então, se você faz alguma coisa e você é processado e tem que pagar porque você errou, o problema é seu. Eu estou falando aqui de quando você mantém a sua fidelidade a Deus e por causa disso você é processado. Os irmãos entenderam a diferença? Então não vai falar assim, pastor, estou sendo processado porque eu fiz isso, porque... Não, você cometeu um crime, meu amado, e você vai pagar pelo que você fez.
Eu estou falando daquelas pessoas que vão manter a fidelidade e vão ser processadas porque não negaram a fé. Agora eu volto a fazer pergunta para você nesse contexto. Hoje você abriria a mão de dinheiro, de carro, de casa, de alguém tomar algo seu na justiça, porque você não nega Cristo, ou você manteria isso e não se vestiria de branco na eternidade? Aí no capítulo 11, aí, o motivo é para que sirva de testemunho contra os poderosos. Marcos capítulo 3, versículo 11. Quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for consentido naquela hora, isso falai, porque não sois vós o que falais, mas o Espírito Santo. Você prestou atenção? Ele está falando assim, olha, Deus vai permitir a perseguição, você vai ser perseguido, a perseguição vai começar de pessoas próximas a você, parente, amigo, irmão, ela vai se tornar institucionalizada, porque vão criar órgãos do governo para poder te perseguir, e quando isso acontecer, que você chegar diante desses homens, seja um tribunal judicial, tribunal romano, que fala ali, ou um tribunal religioso, porque vai ter, viu, meu amado, existe, nos países tem os tribunais deles, tá? A gente... Não há problema. Então, em alguns lugares, algumas religiões só fazem isso. Aí eu te pergunto, você teria coragem de chegar lá e falar, não, eu mantenho a minha fé? Eu mantenho o meu testemunho? Meu amado, nós não estamos brincando de ser igreja. E nós não estamos brincando de ser cristão. Mas se você quer ser salvo, você precisa se preparar para aquilo que a Bíblia fala que vai acontecer. Eu estava conversando com o pastor, a gente está falando que... Sabe qual que é o problema de muitas pessoas hoje? É por causa de um evangelho que é fácil. Jesus falou assim, que aquele que queria seguir ele tinha que fazer uma coisa, ele tinha que assentar, é como um homem que vai construir uma torre. Ele tinha que assentar e calcular o preço do material, se ele ia chegar até o fim. Se ele visse que não ia construir até o fim, é preferível que ele não começasse. Sabe o que Jesus está falando? Se você acha que não tem capacidade de sustentar isso, ele está falando para alguns, viu? Não é para todos, não. É preferível, então, que você abra a mão. Eu não posso falar de outra maneira, porque era isso que Jesus está falando. Só que você vai abrir a mão da sua salvação. Mas olha só, preste atenção nesse versículo que nós lemos. Ele fala assim, olha, que quando isso acontecer, você vai ser cheio do Espírito Santo, a ponto do Espírito Santo falar através de você, para servir de testemunho para aquelas pessoas poderosas. E eles, esses poderosos, nos dias de julgamento, não terão desculpa. Porque naquele dia Deus falou assim, ó, sabe o dia que você prendeu o pastor Tércio lá? Lembra do que ele falou? Que você estava errado por isso, porque a palavra que for dada para ele falar para as pessoas será usada no julgamento dele na eternidade. Os irmãos entenderam? Eles não terão desculpas, meu amado. Sabe por quê? Porque muitas pessoas não entram por essas portas. Muitas pessoas não vão vir ouvir o evangelho. Será assim que elas vão ouvir o testemunho de Cristo. É um testemunho que o pastor contou, e que a gente sabe que tem vários, de pessoas que até o último momento morreram, meu amado. Morreram por amar a Cristo. E o testemunho delas foi como uma semente. Uma das coisas que dizem na história de Roma é que as pessoas que assistiam lá os cristãos sendo mortos, é que eles não entendiam que eles sendo queimados, sendo dilacerados por feras, sendo arrastados por carruagem, sendo picado por como chama aquele cara lá? Os gladiadores lá, sendo trucidado, moído lá, eles não negavam fé. E sabe que a maioria dos pais da igreja primitiva falava que todo aquele sangue foram como sementes jogadas no solo. É por isso que nós estamos aqui hoje. Um livro para você ler chama-se O Livro dos Mártires. Quem tiver condição de comprar ou achar na internet em PDF, leia O Livro dos Mártires, conta a história da igreja primitiva. Se você hoje, meu amado, acha que está aqui por acaso, é porque aquele homem, aquelas mulheres, aquelas famílias que foram ali, meu amado, fizeram tocha de gente. Você sabe o que é isso? Nero iluminou o jardim dele com pessoas penduradas, meu amado, empaladas. Se você não sabe o que é, procura o que é empalar uma pessoa. Por favor, procure na Bíblia, no Google, empalar uma pessoa. Ele empalava as pessoas, jogava piche nelas e punha fogo, meu amado, iluminava o jardim dele. E é por isso que a igreja está aqui hoje. Como o pastor falou, essa porta não se fecha porque não é coisa de homem, é coisa de Deus, meu amado. Ainda que todo o governo, de todo o mundo se levante contra a igreja, ela não acaba enquanto Deus não arrebatá-la deste mundo.
E nós vamos estar aqui, eu quero estar aqui até o último dia falando que podem fazer o que quiser. O Evangelho é a palavra de Deus. E ele fala então assim, ó, quando você chegar lá, né, no versículo 11, não preocupais com o que falais, porque será o Espírito Santo que falará, né, por você. Meu amado, há uma grande discussão teológica, eu não quero entrar nesse mérito, mas eu preciso falar para você entender. Porque você vai escutar alguém falando sobre isso. Se a igreja passa pela tribulação, ou se a igreja não passa pela tribulação. Só que quando você lê o livro de Apocalipse, e você lê essa parte do Evangelho, a gente vê que Jesus, no discurso, ele divide tudo que vai acontecer no mundo em duas partes. E quando você compara como nós estamos fazendo Apocalipse, você vê que os 4 cavaleiros do Apocalipse, a igreja está na terra. E nesse 5º selo que é aberto, a gente vê que alguns já começaram a morrer. Aí alguns dizem que podem ser a igreja primitiva que está lá, e todos os santos do Antigo Testamento e de toda a história até hoje que estão lá. Por quê? Porque quando você vai ler ali o capítulo, continuar lendo os capítulos aí, o capítulo 7, o capítulo 13, o capítulo 18 de Apocalipse, você vai encontrar falando de pessoas sendo mortas. Pelo mesmo motivo das pessoas que estão no selo que foi aberto. Então significa que alguns já foram mortos, outros estão sendo mortos e ainda haverá mortes, até Jesus vir. Viu, meu amado? Então há uma grande discussão se a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação. Eu, particularmente, dentro desse princípio que eu estou mostrando para vocês, eu acredito que nós vamos pegar uma parte da tribulação, não ela toda. Por quê? Porque quando você lê, eu vou resumir aqui, mas isso é uma questão teológica, só para você saber. Porque quando você lê Mateus capítulo 24, você vê que Jesus fala assim, ó, no capítulo 24 de Mateus, versículo 9, parte A. Então sereis atribulados e vos matarão. Ou seja, ele está falando que haverá uma tribulação para a igreja. Mas quando você salta, aí ele começa a falar de coisas que vai acontecer na terra, que é os próximos selos, que se der oportunidade eu vou falar, que é o 6º selo e o 7º selo, tá? Só que quando você vai ler o 6º selo e o 7º selo, a gente percebe que a igreja já não está. Então eles dividem em tribulação e grande tribulação. A tribulação a igreja pega uma parte, mas a grande tribulação, que é para o mundo, a igreja já não está no mundo. Porque aí já está instalado o governo do anticristo personificado, tá? O espírito do anticristo já atua no mundo, viu, meu amado? O que é o espírito do anticristo? É o espírito do engano, que seduz para o pecado, que tenta te arrastar para longe da Bíblia e de Deus. Esse é o espírito. Só que vai vir uma pessoa, quem é, onde é, não quero entrar em discussão, que ele vai ser a personificação de um governo que vai ser julgado por Deus. E todas as pessoas que estiverem no mundo que não creram em Cristo e não foram arrebatados, vai passar por esse período que na Bíblia é chamado a grande tribulação. E aonde você vai encontrar a descrição? E é terrível, meu amado. Se você acha que a tribulação é terrível para a igreja, a grande tribulação é isso aqui elevado à 1000ª potência. Por quê? Porque vai ter pessoas que vão ficar aqui no mundo que terão consciência de que negaram a Cristo. E eles vão ter que viver no mundo uma perseguição muito pior do que os que se mantiveram fiéis e foram arrebatados. Porque aí vai ser terrível. Mas voltando para o texto, meu amado, em Mateus 24, ele fala assim, ó, versículo 14: e será pregado este evangelho do reino a todo mundo, para testemunho a todas as nações. Lembra que eu falei que quem vai perseguir são as nações, amém? E ele termina falando que, apesar de tudo isso, o evangelho vai ser pregado para todas essas pessoas. Não nações no sentido de área geográfica, mas todos os povos. Aí ele diz, então virá o fim. Ali, meu amado, naquele ponto final ali, começa a grande tribulação. Depois você lê o capítulo para você ver. Aí você vai pegar lá o 6º selo e o 7º selo de Apocalipse. Na hora que começa Deus derramar as taças e começa a tocar as trombetas. A igreja que foi justificada, lavada, remida, essa arrebatada não vai estar. Mas vai ter um povo aqui que negou Cristo, que ouviu falar do Evangelho, que sabia que Cristo era o Salvador, mas negaram e abriram mão dessa salvação, que vai saber que se eles quisessem, não estariam ali. Aí eles vão passar pela grande tribulação.
Apocalipse fala de duas grandes ressuscitações, viu, meu amado? De duas grandes ressuscitações. Eu não vou entrar muito mérito, não, talvez se tiver tempo a gente continue, a gente chega lá. Mas na hora que você continuar a ler o livro aí de Apocalipse, você vai ter uma primeira ressurreição, que são dos justos. E lá no final, depois do milênio, vai ter uma outra ressurreição, que é para o julgamento final. Eu quero terminar, meu amado, e já estou terminando. Eu espero que você tenha entendido essa parte da tribulação para a igreja. E em nome de Jesus, eu estou pregando aqui não para fazer medo, mas para te alertar. Que você deve decidir, meu amado, a sua fidelidade a Deus. Eu não amo a minha esposa mais do que a Deus. Eu não amo meu filho mais do que a Deus. Eu os amo, mas nenhum deles toma o lugar de Deus na minha vida. Estou sendo bem sincero para você. Eu não amo, porque senão, meu amado, se eu tiver que passar por isso, e eu tiver que escolher entre eles e Deus, eu posso correr o risco de amá-los mais do que a Deus, de que ser fiel do que a Deus. Volto a falar, não sou perfeito. Tenho muitos defeitos e estou procurando manter a minha salvação até o dia que Jesus vier buscar. E se por acaso eu ficar aqui por algum motivo, meu amado, para a grande tribulação, eu vou pedir muita misericórdia a Deus de não ter sido tão fiel a ponto de ser arrebatado. Mas se precisar morrer, eu abro mão da minha vida para poder ter tudo aquilo que a palavra de Deus promete. A felicidade não é aqui, meu amado. O reino de Deus começou em nós, mas ele não vai terminar nesse mundo. Esse mundo vai receber o juízo de Deus para ser transformado no novo mundo, onde há realmente a justiça, e que ele se tornará o Deus daqueles que buscam a ele. Eu quero terminar com Lucas, capítulo de número 21. Eu vou ler 3 versículos para terminar e já vou orar. Lucas, capítulo 21, versículo 18 a 19, diz assim: Contudo, apesar de tudo isso, de toda a perseguição, dos filhos se levantando contra os pais, de pais entregando os filhos para os tribunais, ele diz assim: Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. Aí você fala assim, não significa, né? Mas tem pessoas que vão ser decapitadas. Ele está falando assim que nada vai acontecer sem ele permitir. Aí ele continua: E na vossa perseverança, ou seja, em manter-se fiel aos princípios e à palavra, é que ganhareis a vossa alma, a alma que estava lá no altar. Em Apocalipse, capítulo 3, versículo 10, Jesus falando a João, ele diz assim: Porque guardaste a palavra da minha perseverança, ou seja, que Cristo não abriu mão e obedeceu ao Pai, a ponto de ir para a cruz no Calvário, a perseverança dele. Jesus falou assim: a minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. A tribulação é para experimentar, preste muita atenção, a tribulação é para experimentar os que estão na terra, inclusive a igreja. A tribulação é o juízo, já é o julgamento. Amém? Por isso que eu acredito que nós vamos pegar um período da tribulação, ou a tribulação inclui a igreja. Então, eu vou repetir de novo. Porque há de vir sobre o mundo inteiro, aí ele não excluiu a igreja, para experimentar os que habitam sobre a terra. A grande tribulação não é para a igreja, é para o mundo. A tribulação é para experimentar a igreja. Ele está falando para a igreja aqui. Mateus capítulo 24, versículo 13, diz assim: Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Marcos capítulo 3, versículo 13. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Hebreus capítulo 10. Eu vou saltar um versículo aqui porque eu teria que explicar ele para você entender. Mas para terminar, eu particularmente gosto desse versículo e tenho ele marcado na minha Bíblia. Eu acho que ele foi para a igreja primitiva e é para nós nesse tempo.
Hebreus capítulo 10, versículo 36 ao 39. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Qual que é a promessa da salvação? Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Essa aqui, meu amado, era a mentalidade daquele povo, que Jesus voltaria para eles naquela época. Aí ele fala assim, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, preste atenção, o meu justo viverá pela fé. Essa palavra fé aí, meu amado, de Hebreus, no versículo 37, não é fé de acreditar. Essa palavra eu particularmente, acho que ela foi traduzida errada nesse versículo. Essa palavra fé significa fidelidade. Diz assim, o meu justo viverá por sua fidelidade. Viverá a vida eterna, amém? Viverá a vida eterna por causa da sua... Lembra do que João viu? Eles foram mortos por quê? Porque não negaram a Cristo e se mantiveram fiéis aos princípios. Aí ele continua, se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos do que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé, da fidelidade, para a conservação da alma. Fique de pé no seu lugar. Obrigado. Esse tipo de pregação não é uma pregação agradável de fazer, meu amado. Sabe por quê? Porque as pessoas acham que a gente faz essa pregação para fazer medo. Mas essas pregações são aquelas que ou geram em nós salvação, ou geram em nós condenação eterna. Se você, meu amado, anda meio camaleante, a Bíblia fala assim, conserte, peça perdão. Se você ainda não tem uma fé, e por favor, pense nisso, se você não tem uma fé a ponto de sustentar a sua fidelidade a Deus, busque ter, meu amado. Não brinque com o que está acontecendo no mundo, é muito sério. Leia Apocalipse capítulo 6, leia com atenção os 4 cavaleiros, nós já estamos vivendo essa época. O próximo selo, meu amado, o que vai ser quebrado, vai ser para poder liberar a perseguição severa à igreja no mundo. Não só em alguns lugares como acontece em outros. A tendência é que isso vá crescendo até a volta de Cristo. Mas o que perseverar até o fim, esse será salvo. Feche os seus olhos. Faça um exame de consciência e verifique como você está. Se você precisasse dar um testemunho de fidelidade a Deus, você abriria a mão do que você tinha, das coisas que você tem, para poder manter a sua alma? E isso não é egoísmo, meu amado. Sabe por quê? Porque a salvação é individual. Eu não salvo meu filho. Você não salva. Você pode orar pelo seu filho para que ele seja salvo. Você pode orar para sua esposa, seu esposo, para que ele seja salvo. Você pode orar pedindo a Deus misericórdia pela vida do seu pai e da sua mãe para que eles sejam salvos. Mas você não pode fazer nada para que eles sejam salvos no sentido de alguma coisa. Não é porque eu creio na minha salvação que meu filho será salvo. Não é por descendência, como Jesus falou. Não é porque vocês é filho de Abraão. É para quem crê. Ele precisa tomar decisão. As pessoas precisam tomar decisão individualmente. Então, não é egoísmo. Quando você fala, Senhor, me mostra como dá o meu coração. Não é egoísmo. Porque no seu testemunho você pode salvar muitas pessoas, inclusive a sua família, com o seu testemunho. Mas se o seu testemunho foi inconstante, infiel, ele vai falar assim, é só mais uma religião. É só mais uma religião. Senhor, tenha misericórdia de nós. Eu te peço, Senhor, encarecidamente em Cristo Jesus, pelo sangue derramado no Calvário, que o teu Espírito Santo seja abundantemente derramado sobre a tua igreja, despertando aqueles que dormem, Pai, para essa verdade. Está tão próximo, Senhor, a volta de Cristo Jesus para arrebatar a sua igreja. E eu quero estar, Pai, nessa primeira leva, nesses que estarão junto contigo, Pai, enquanto o Senhor vai estar derramando as taças da sua ira sobre o mundo. Me livra da grande tribulação, Pai. Livra a tua igreja, fiel, lavada, remida da grande tribulação, como diz a tua palavra. Preserva ela, Pai, em fidelidade, para poder ser guardada no dia dessa grande tribulação, Pai. E que nós possamos, como igreja, nós, cada um aqui individualmente, Pai, aqueles que estão em casa assistindo essa pregação, possam ter essa consciência, que a salvação é individual, sim, mas o meu testemunho pode chamar outras pessoas à salvação.
Então nos ensine a ser fiel em todo e em qualquer lugar, Pai. Nos negócios que fazemos, nas conversas que temos, que nós não sejamos fiéis apenas, Senhor, nos momentos que são bons, mas principalmente nos momentos que são ruins. Não nos deixe, Senhor, murmurar. Não nos deixe, Senhor, nos atrever a colocar o Senhor em prova. Não nos deixe, Senhor, trocar o Senhor por nada neste mundo, nem por família, nem por posições, nem por carro. Nos ajude, Senhor, a ter essa consciência de que a nossa fidelidade, a nossa perseverança em ser fiel aos Teus princípios, à Tua palavra, aquilo que o Senhor ensina é que nos conduzirá à vida eterna. Cristo já fez a parte dele, abrindo a porta, sendo o caminho que nos conduz ao Senhor. O que nós precisamos é trilhar no caminho que passa pelo Calvário, que passa, Senhor, pelo entregar-se a nós mesmos, Senhor, como Cristo entregou, a ponto, Senhor, de se ofertar totalmente para nos dar a oportunidade da salvação. Eu sei, Senhor, que muitas pessoas não aceitarão essa oportunidade, que eu não esteja contado entre elas, que nós não estejamos contado entre elas. Aqueles que ficaram com medo, Senhor, dessa pregação, eu te peço que o Teu Espírito Santo traga refrigério para que ela tenha consciência que isso é um despertamento do Teu amor por ela, para que ela possa colocar em dia, Senhor, a vida e procurar andar de acordo com os Teus princípios, para poder vestir de vestiduras brancas na eternidade, ser justificado, absolvido e salvo para a eternidade. Senhor, que essa palavra possa ecoar na mente e nos corações de todos que a ouviram e gerar, acima de qualquer coisa, salvação eterna, para a glória do Teu nome. Amém e amém. Meu amado, nós temos aqui 2 aniversariantes, nós já vamos orar para terminar. E depois que a gente encerrar ali, meu amado, eu gostaria que você ficasse um minutinho, que eu tenho uma palavra para dar, mas vamos orar pelos aniversariantes. O Nicolas, no dia 13/3, ele? Nicolas, 13/3, e a Eliana Militão, 13/3 também, amém? Vamos orar pelos irmãos, depois a gente vai estar orando pela igreja e já estaremos encerrando, amém? Senhor, nós glorificamos o Teu nome, obrigado por essa noite. Nesse momento queremos apresentar diante de Ti a vida do Nicolas, da Eliana Militão. Senhor, que o Senhor possa presenteá-los de uma forma especial, Pai, nesse dia, Senhor, do aniversário deles, no dia 13, que será amanhã, e que o Senhor possa conceder um presente especial, aquilo que está no íntimo do coração deles, para que eles possam perceber que o Senhor é um Pai que cuida, um Pai carinhoso. E acima de tudo, eu te peço que nesse novo ano de vida que se inicia na vida deles, eles permaneçam firmes e fiéis diante do Senhor, se deixando ser conduzidos como ovelhas, Senhor, do Teu aprisco, ouvindo sempre a Tua voz, Pai, sensíveis, Senhor, a Tua voz, se submetam à Tua vontade. Que o Senhor possa estar um ano, Senhor, abençoado. Dias, Senhor, de refrigério, Senhor. Dias, Senhor, em que possam ver a Tua mão agindo a favor deles, Pai, para a glória do Teu nome. Amém e amém. Senhor, nós apresentamos os trabalhos da igreja, Senhor, o Arte em Movimento. Senhor, nossa reunião de oração nas quartas-feiras, a reunião de jovens no sábado, Senhor, o trabalho com as crianças e tudo mais que essa igreja tem feito, Senhor, para buscando glorificar o Teu nome e alcançar almas, Pai. Tocar as almas, Senhor, de alguma forma, para que elas possam se arrepender e Senhor, se prostrar diante de Ti, reconhecendo que Cristo Jesus é o Senhor da vida delas. Senhor, nos dê almas, nós te pedimos, em cada trabalho, Senhor, que nós fizermos, Senhor, aonde nós estivermos, Pai, isoladamente, Senhor, cada um no seu trabalho, na sua casa, mas, Senhor, também em comunhão nós possamos expressar a Tua verdade através, Senhor, da nossa comunhão, do nosso amor, para que as pessoas possam ser atraídas a Ti, não a nós, Pai, como um grupo social, mas a Ti, Senhor, para aprender que o Senhor é Deus e não há outro. Abençoa, Senhor, a direção dessa igreja, o pastor presidente, cada, Senhor, membro do conselho, cada irmão que está aqui representado, aqueles que não puderam vir, que ficaram em casa. Abençoa os irmãos que assistiram essa live, Senhor, que possam sentir o toque do Teu poder e serem transformados, Senhor, pela virtude que sai do Teu trono da graça. É o que nós te pedimos. Derrama abundantemente do Teu Espírito Santo, Pai. Nós oramos, Senhor, por nossa nação. Senhor, que o Senhor possa ter misericórdia do Brasil.
Que se cumpra a tua palavra, independente de nós. Mas, Senhor, se possível, Pai, que haja paz sobre essa nossa nação. Senhor, que os governantes, independente do nível, Pai, de governo, Senhor, aonde eles estiverem, que eles tenham temor do Senhor, porque este é o princípio da sabedoria. E temendo ao Senhor, que eles possam governar com justiça e equidade, independente, Senhor, de quem, para quem eles governem. Nos livra, Senhor, dos homens maus. Nos livra, Senhor, daqueles que querem o poder pelo poder. E levante um homem segundo o teu coração, assim como o Senhor levantou José, assim, Senhor, como o Senhor levantou, Senhor, Daniel, assim como o Senhor levantou tantos homens para fazer parte do governo humano, que o Senhor possa levantar, Senhor, para fazer algo diferente na nossa nação. Mas, acima de tudo, nós te pedimos que seja feita a tua vontade para a glória do teu nome. Abençoa, Senhor, o presidente, os ministros, abençoa, Senhor, os deputados, os senadores, o governo de Minas Gerais, o governador, os secretários, Senhor, os deputados estaduais. Abençoa, Senhor, os prefeitos e vereadores dessa cidade e de todas as cidades, que sejam homens responsáveis, Pai. Que o Senhor os incomode à noite, Senhor, na consciência deles, se quando cometerem coisas erradas, para que eles possam ter tempo de arrependimento, Pai. E, Senhor, que por causa da maldade deles, Senhor, nós não venhamos a sofrer, mas que o Senhor possa, Senhor, fazer com que a tua justiça reine para a glória do teu nome. Nós nos despedimos aqui e te pedimos, Senhor, uma semana abençoada em tua presença. Que o teu Espírito Santo continue falando aos nossos corações, ao dormirmos, ao levantarmos, que possamos meditar na tua palavra e nos deixar ser conduzidos segundo o teu querer. É o que nós te pedimos. Amém e amém. Que o amor de Deus, a graça bendita de Cristo Jesus, as consolações e a comunhão que há no Espírito Santo esteja sobre nós, sobre a nossa vida, hoje e sempre. Toda a igreja diga amém e amém.